45. 45 anos construindo uma empresa e 45 dias para meu filho tentar me roubar. Meu próprio filho me colocou em um asilo dizendo que eu já não tinha condições de cuidar de mim. Toda a família acreditou nele. O que ele esqueceu é que eu ainda era o único dono da empresa que ele estava tentando tomar. Meu nome é Augusto, tenho 72 anos. Passei 45 deles construindo uma empresa do zero. Quando digo do zero, não é figura de linguagem. Comecei vendendo peças automotivas numa garagem emprestada. Dormia sobre caixas de papelão. Fazia entregas dirigindo um carro velho que quebrava mais do que funcionava. Muitas vezes escolhi pagar meus funcionários antes de comprar comida para mim. Enquanto meus amigos viajavam, eu trabalhava. Enquanto descansavam aos domingos, eu fechava contratos. Enquanto comemoravam feriados, eu estava dentro da empresa. Cada tijolo daquele prédio tinha um pedaço da minha vida. Conheci minha esposa, Helena, quando tudo ainda era um sonho. Ela acreditou em mim quando ninguém acreditava. Trabalhou ao meu lado. Organizava notas fiscais. Atendia clientes. Fazia café para funcionários. Nunca foi apenas minha esposa. Foi minha sócia na vida. Tivemos apenas um filho, Ricardo. Desde pequeno, ele nunca precisou passar pelas dificuldades que enfrentamos. Estudou nas melhores escolas. Fez faculdade particular. Intercâmbio. Carro aos 18 anos. Apartamento aos 24. Tudo pago por mim. Nunca reclamei. Sempre pensei a mesma coisa. Meu filho terá a vida que eu nunca tive. Talvez esse tenha sido meu maior erro, porque pessoas que nunca conheceram a dificuldade costumam acreditar que tudo simplesmente aparece. Quando Helena faleceu, há 4 anos, perdi completamente o rumo. Pela primeira vez em décadas comecei a faltar à empresa. Passei dias inteiros olhando fotografias antigas. O silêncio da casa era insuportável. Ricardo começou a aparecer com mais frequência. No início achei bonito. Ele dizia estar preocupado comigo. Levava comida. Conversava. Insistia para que eu descansasse mais. Depois começou a tocar no assunto da empresa. Pai, o senhor já trabalhou demais. Eu sorria. Ainda tenho muita lenha para queimar. Ele ria, mas continuava insistindo. Durante meses ouvi sempre o mesmo discurso. Está na hora de aproveitar a aposentadoria. O senhor merece descansar. Deixa a empresa comigo. A verdade é que eu já havia preparado tudo para essa transição. Ricardo era diretor financeiro havia 5 anos. Conhecia o negócio. Participava das decisões. Mas existia uma diferença enorme entre administrar comigo e administrar sozinho. Eu ainda era o presidente. E, principalmente, ainda era o único dono. Nunca transferi minhas cotas. Nunca coloquei nada no nome dele. Aprendi cedo que patrimônio se entrega quando a pessoa demonstra maturidade, não apenas porque é filho. Então aconteceu algo que mudou completamente minha vida. Comecei a esquecer pequenas coisas. Onde deixava as chaves, horários de reuniões, nomes de alguns clientes, coisas normais para alguém da minha idade. Meu médico foi categórico. Augusto, isso é compatível com o envelhecimento normal. Não existe qualquer sinal de demência. Saí tranquilo da consulta. Mas alguém decidiu contar uma história completamente diferente. Certa noite, Ricardo apareceu acompanhado da esposa, Vanessa. Sentaram na minha sala. Trocaram olhares, até que meu filho segurou minha mão. Pai, nós estamos preocupados com o senhor. Sorri. Eu também ficaria preocupado se tivesse um filho tão dramático. Ele não sorriu. Vanessa então colocou uma pasta sobre a mesa. Havia exames, papéis, relatórios. O que é isso? Alguns médicos acreditam que o senhor pode estar desenvolvendo Alzheimer. Franzi a testa. Meu médico disse exatamente o contrário. Ricardo desviou o olhar. Nós procuramos uma segunda opinião. Naquele momento senti algo estranho. Muito estranho. Pela primeira vez, tive a sensação de que aquela conversa já estava ensaiada. E eu ainda não fazia ideia de que, menos de 3 meses depois, meu próprio filho me colocaria dentro de um asilo, acreditando que jamais voltaria de lá. Os dias seguintes foram estranhos. Ricardo começou a aparecer em casa quase todos os dias. No início achei que fosse carinho. Depois percebi que era controle. Perguntava onde eu estava indo, com quem eu falava, por que ainda insistia em ir à empresa. Até minhas contas ele queria pagar. Pai, deixa que eu resolvo isso. Não precisa, filho. Sempre resolvi sozinho. Ele insistia, sempre com aquele sorriso calmo, mas havia algo diferente.
algo que me incomodava. Certa manhã cheguei à empresa e notei um silêncio incomum. Funcionários evitavam me olhar diretamente. Alguns pareciam constrangidos. Minha secretária, Marta, trabalhava comigo havia 28 anos. Assim que entrei na sala, ela fechou a porta. Seu Augusto, posso perguntar uma coisa? Claro. Ela hesitou. O senhor está bem de saúde? Sorri. Tirando os joelhos velhos, estou ótimo. Ela respirou aliviada. Depois, ficou séria novamente. Então por que o Dr. Ricardo disse para todo mundo que o senhor está perdendo a memória? Meu sangue gelou. Como é? Ele comentou que o senhor já não consegue tomar decisões importantes. Disse que os médicos confirmaram uma doença degenerativa. Senti um nó na garganta. Meu próprio filho estava espalhando aquilo dentro da empresa. Naquele mesmo dia, chamei Ricardo à minha sala. Você andou dizendo aos funcionários que estou com Alzheimer? Ele ficou alguns segundos em silêncio. Depois respondeu naturalmente. Pai, eu só quis prepará-los. Prepará-los para quê? Para uma transição, baseada numa mentira. Ele levantou da cadeira. O senhor está exagerando. Meu médico nunca falou em Alzheimer. Ele perdeu a paciência. Um dia vai falar. A sala ficou completamente silenciosa. Olhei para aquele homem, meu único filho, e pela primeira vez senti que já não o reconhecia. Naquela noite quase não consegui dormir. Algo dizia que havia muito mais acontecendo. No dia seguinte resolvi fazer uma visita surpresa ao departamento jurídico da empresa. Pedi que revisassem toda a documentação societária. Queria apenas confirmar se estava tudo em ordem. A advogada, doutora Beatriz, trouxe a pasta. Folheou alguns documentos. Depois sorriu. Pode ficar tranquilo, seu Augusto. O senhor continua sendo proprietário de 100% das cotas da empresa. Aquilo me tranquilizou, mas apenas por alguns minutos. Antes de eu sair, Beatriz comentou algo quase sem importância. Só achei estranho um pedido que seu filho fez semana passada. Parei imediatamente. Que pedido? Ele perguntou quais documentos seriam necessários para uma eventual interdição judicial. Meu coração disparou. Interdição? Sim. Mas expliquei que somente um juiz poderia autorizar algo assim, mediante provas médicas muito consistentes. Naquele instante, todas as peças começaram a se encaixar. As conversas, os exames, as mentiras, os comentários aos funcionários. Meu filho estava preparando o terreno, e eu era o alvo. Cheguei em casa completamente abalado, mas decidi não confrontá-lo novamente. Queria entender até onde aquilo iria. Não precisei esperar muito. 2 semanas depois, Ricardo apareceu acompanhado de um médico que eu nunca tinha visto e de uma assistente social. Disseram que fariam uma avaliação da minha capacidade cognitiva. Fiquei indignado. Quem autorizou isso? Ricardo respondeu com uma tranquilidade assustadora. Pai, é para o seu bem. Recusei atendimento. Pedi que todos saíssem da minha casa. Eles foram, mas 3 dias depois retornaram, dessa vez acompanhados por uma ambulância particular e com uma ordem judicial provisória para avaliação médica. Meu advogado conseguiu suspender aquela medida poucos dias depois, mas o estrago já estava feito. Os vizinhos assistiram à cena. Funcionários comentavam pelos corredores. Clientes começaram a perguntar se eu realmente estava doente. Minha reputação construída em 45 anos começava a ser destruída. Então, numa manhã de domingo, Ricardo me convidou para almoçar. Disse que queria fazer as pazes. Aceitei. Achei que finalmente tivesse percebido o absurdo que estava fazendo. Foi o maior erro da minha vida, porque aquele almoço havia sido cuidadosamente planejado. E quando terminou, eu não voltaria para minha casa. Voltaria direto para um asilo, sem sequer ter a chance de pegar minhas próprias roupas. O almoço aconteceu na casa de Ricardo. Era domingo. Vanessa preparou uma mesa enorme. Meu neto corria pela sala. Por algumas horas, consegui acreditar que tudo estava voltando ao normal. Rimos, conversamos, relembramos histórias antigas. Em vários momentos pensei que havia exagerado nas minhas desconfianças. Talvez meu filho realmente estivesse preocupado comigo. Talvez eu tivesse interpretado tudo da pior maneira. Quando terminamos de almoçar, Vanessa serviu café. Ricardo sentou ao meu lado. Pai, queria lhe mostrar um lugar. Que lugar? Uma casa de repouso. Sorri. Para quem? Para o senhor. A xícara parou no meio do caminho. Está brincando? Ele permaneceu sério. Fomos visitar ontem. É excelente. Médicos 24 horas, fisioterapia, enfermagem.
Levantei imediatamente. Eu não vou para lugar nenhum. Vanessa tentou intervir. Seu Augusto? Levantei a mão. Não. Olhei para Ricardo. Você perdeu o juízo? Ele respirou fundo. Pai, o senhor já não consegue viver sozinho. Quem disse isso? Todos estão percebendo. Todos quem? Ele não respondeu. Peguei minhas chaves. Estou indo embora. Foi nesse momento que a porta da sala se abriu. Entraram 2 enfermeiros. E um médico. Olhei para Ricardo. Meu coração disparou. O que significa isso? Ele respondeu quase sem emoção. É só uma avaliação. Você armou isso? Os enfermeiros deram um passo à frente. Nunca esquecerei aquela sensação. Não era medo. Era decepção. A maior de toda a minha vida. Comecei a gritar. Eu não estou doente. Os vizinhos certamente ouviram. Meu neto começou a chorar. Vanessa tentou acalmá-lo. Enquanto isso, Ricardo apenas repetia. Pai, para de resistir. Está ficando pior. Pior? Naquele momento, qualquer pessoa reagiria da mesma forma. Consegui me afastar dos enfermeiros. Mas então, apareceu uma viatura. A polícia. Um dos agentes aproximou-se. Disse que havia recebido informação de um idoso em surto. Expliquei toda a situação. Mostrei meus documentos. Disse que meu médico jamais diagnosticara qualquer demência. O policial parecia dividido. Foi então que Ricardo apresentou uma pasta. Laudos, relatórios, pareceres. Todos dizendo que eu apresentava sinais de incapacidade cognitiva. Fiquei completamente perdido. Eu nunca tinha visto aqueles documentos. Jamais havia sido examinado pelos médicos que assinaram aqueles papéis. Mesmo assim, diante daquela confusão, aceitaram que eu fosse levado para avaliação numa instituição geriátrica conveniada, até que a situação fosse esclarecida. Dentro da ambulância, olhei pela janela. Vi minha própria casa ficando para trás, sem roupas, sem carteira, sem computador, sem documentos pessoais, sem nada. Naquele instante, compreendi. Meu filho não queria apenas me afastar. Ele queria tirar completamente o controle da minha vida. Cheguei ao residencial para idosos no fim da tarde. Era limpo, organizado. Os profissionais me trataram com respeito. O problema nunca foi o lugar. Foi a mentira que me levou até ele. Na primeira noite, quase não dormi. Passei horas olhando para o teto, pensando em Helena. Ela teria impedido tudo aquilo. Ela jamais permitiria que nosso filho fizesse uma barbaridade dessas. Na manhã seguinte, pedi um telefone. Liguei para minha advogada, Beatriz. Ela atendeu imediatamente. Contei tudo. Do outro lado da linha houve um longo silêncio. Então ela disse algo que mudou completamente o rumo daquela história. Seu Augusto, seu filho cometeu um erro gravíssimo. Que erro? Ele esqueceu um detalhe muito importante. Qual? O senhor continua sendo o único proprietário da empresa, e juridicamente ninguém pode assumir o controle dela sem sua assinatura ou sem uma sentença definitiva de incapacidade. Meu coração voltou a bater forte. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti esperança. Beatriz continuou. E eu acho que está na hora de mostrarmos a todos quem realmente tentou enganar quem. Naquele momento, ainda sentado no quarto do asilo, tomei uma decisão. Se Ricardo queria me tirar da empresa, ele descobriria da pior maneira possível, que eu ainda era o dono de tudo. Na manhã seguinte, Beatriz chegou ao residencial para idosos acompanhada de outro advogado da empresa. Quando entrei na sala de reuniões, os dois estavam sorrindo. Pela primeira vez em semanas, senti que alguém realmente estava do meu lado. Beatriz abriu uma pasta. Seu Augusto, eu passei a noite inteira analisando tudo. E? Ricardo cometeu uma sequência de erros. Ela começou a listar. Primeiro, os laudos apresentados por ele não tinham valor suficiente para interditar ninguém. Eram apenas pareceres particulares. Segundo, não existia nenhuma decisão definitiva declarando minha incapacidade. Terceiro, eu continuava plenamente apto para administrar meu patrimônio. E quarto, continuava sendo proprietário de 100% da empresa. Ou seja, Ricardo havia espalhado para funcionários, fornecedores e clientes que já comandavam os negócios. Mas juridicamente ele não tinha poder para isso. Nenhum. Beatriz então fez uma pergunta. O senhor confia em mim? Sorri. Mais do que nunca. Ela respirou fundo. Então vamos deixar seu filho acreditar que venceu. Franzi a testa. Como assim? Não diga nada. Não tente voltar para casa ainda. Não faça escândalo. Enquanto ele acha que está no controle,
Nós vamos reunir todas as provas. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante 3 semanas permaneci no residencial. Os funcionários me tratavam com respeito. Logo perceberam que eu não apresentava qualquer sinal de demência. Conversávamos sobre livros, política, economia. Jogávamos xadrez. Até ajudava alguns idosos a organizar pequenas finanças pessoais. Enquanto isso, Beatriz trabalhava em silêncio. Descobriu que Ricardo já havia começado a agir como dono da empresa. Mandou reformar sua sala. Substituiu antigos gerentes. Demitiu 2 funcionários que trabalhavam comigo havia mais de 20 anos. Contratou amigos sem qualquer experiência. Comprou uma caminhonete de luxo usando o dinheiro da empresa. Também autorizou despesas completamente desnecessárias. Tudo isso sem autorização do verdadeiro proprietário. Ou seja, eu. Mas a pior descoberta veio alguns dias depois. Marta, minha secretária, conseguiu acesso a alguns e-mails internos. Ricardo enviava mensagens dizendo aos diretores: "Meu pai, infelizmente, já não possui condições mentais para tomar decisões." Outra dizia: "A partir de agora, todas as autorizações passam exclusivamente por mim." Quando li aquilo, senti um aperto no peito. Não pela empresa, mas porque aquelas palavras tinham sido escritas pelo menino que um dia sentei no colo para ensinar a andar de bicicleta. Ainda assim, continuei em silêncio, até que Beatriz marcou uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo. Todos os diretores foram convocados, inclusive Ricardo. Ela também convidou o contador, o auditor externo e os representantes do banco. Ricardo compareceu extremamente confiante. Segundo Marta, entrou sorrindo. Já se comportava como presidente. Quando todos estavam sentados, Beatriz iniciou a reunião. "Estamos aqui para tratar da administração da empresa." Ricardo interrompeu. "Acho que essa reunião é desnecessária. Meu pai, infelizmente..." Ela levantou a mão. "Por favor, doutor Ricardo, aguarde." Em seguida, pediu que a porta fosse aberta. Entrei lentamente na sala, vestindo terno, gravata e caminhando sem qualquer dificuldade. O silêncio foi absoluto. Alguns diretores chegaram a se levantar. Ricardo ficou completamente branco. Parecia ter visto um fantasma. Olhou para mim. Depois para Beatriz. Depois novamente para mim. Não conseguiu dizer uma palavra. Sentei exatamente na cadeira da presidência. A mesma cadeira onde trabalhei durante mais de 4 décadas. Olhei para todos. Depois para meu filho. E disse calmamente: "Parece que alguém esqueceu um detalhe importante." Ricardo engoliu em seco. Continuei: "Eu ainda sou o dono desta empresa." Naquele instante, Beatriz começou a apresentar todos os documentos. As falsas informações divulgadas, os gastos irregulares, as contratações sem autorização, as demissões arbitrárias, os e-mails, as tentativas de assumir o controle sem respaldo legal. Quanto mais provas apareciam, mais a expressão de Ricardo mudava. A confiança desapareceu. O orgulho virou medo. E eu ainda guardava a decisão mais difícil de toda a minha vida, porque ao final daquela reunião, eu precisaria decidir se ainda existia espaço para meu próprio filho dentro da empresa que construí. A sala permanecia em silêncio. Ninguém ousava dizer uma palavra. Ricardo continuava em pé, completamente imóvel. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele não tinha um discurso preparado. Não tinha uma justificativa. Não tinha uma mentira. Apenas olhava para a mesa, incapaz de encarar qualquer pessoa. Beatriz fechou a última pasta. "Senhor Augusto, toda a documentação foi apresentada. A decisão agora é exclusivamente sua." Respirei fundo. Olhei ao redor daquela sala. Reconheci rostos que trabalharam comigo por décadas. Pessoas que viram a empresa nascer. Alguns estavam emocionados, outros claramente revoltados. Voltei meus olhos para Ricardo. Lembrei do menino que corria pelos corredores da oficina. Do adolescente que dizia que um dia trabalharia ao meu lado, do jovem que recebeu o primeiro crachá com orgulho. Em que momento eu havia perdido aquele filho? Ou talvez, em que momento ele havia se perdido? Levantei-me lentamente, apoiei as mãos sobre a mesa e falei olhando diretamente para ele. Durante toda a minha vida, ensinei que dinheiro se recupera. Fiz uma pausa. A confiança não. Ricardo finalmente levantou a cabeça. Seus olhos estavam marejados. "Pai, eu posso explicar." Balancei a cabeça. "Não." Eu achei. Esse foi exatamente o problema. Você deixou de perguntar e começou a achar. A voz dele começou a falhar. "Eu só queria proteger a empresa."
Sorri com tristeza. Não. Você queria proteger a herança. A sala inteira permaneceu em absoluto silêncio. Continuei. Você não esperou minha morte. Tentou antecipá-la. Mesmo comigo vivo. Mesmo lúcido. Mesmo trabalhando. Vi algumas pessoas abaixarem a cabeça. Outras enxugavam discretamente os olhos. Então retirei um envelope da pasta que Beatriz havia preparado. Entreguei ao presidente do conselho. Gostaria que fosse registrada em ata minha decisão. Ele abriu o documento. Leu rapidamente. Depois me olhou, surpreso. Tem certeza? Assenti. Absoluta. Ele respirou fundo e anunciou para todos. A partir deste momento, o Sr. Ricardo deixa de ocupar qualquer cargo de direção nesta empresa. Meu filho fechou os olhos. Mas aquilo era apenas o começo. O presidente continuou lendo. Também fica determinado o cancelamento de todas as procurações concedidas anteriormente. Revogação de poderes administrativos. Auditoria completa dos últimos 60 dias. E abertura de procedimento judicial para apuração de eventuais prejuízos causados à empresa. Ricardo parecia não acreditar. Olhou para mim desesperado. Pai, o senhor vai me processar? Respirei fundo. Essa talvez tenha sido a pergunta mais difícil da minha vida. Não. Ele pareceu aliviado. Mas continuei. Quem vai decidir isso será a justiça, porque essa empresa não é apenas minha. Ela sustenta mais de 300 famílias. Eu não tenho o direito de ignorar o que aconteceu. Naquele instante, Ricardo começou a chorar. Um choro verdadeiro. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele caminhou lentamente até mim e, diante de todos os diretores, ajoelhou-se. Pai, me perdoa. Aquelas palavras eram tudo o que esperei ouvir durante semanas, mas, estranhamente, já não provocavam o mesmo efeito. Porque existem desculpas que chegam tarde demais. Coloquei a mão em seu ombro. Eu te perdoo como pai. Ele levantou a cabeça imediatamente. Então completei. Mas não posso confiar em você como empresário. Foi a frase mais difícil que já pronunciei. Naquele dia, Ricardo saiu da empresa carregando apenas uma caixa com seus objetos pessoais. A mesma porta pela qual entrou centenas de vezes como diretor. Agora saía como qualquer ex-funcionário. Nos meses seguintes, a auditoria confirmou prejuízos financeiros, contratos assinados sem autorização e diversas decisões tomadas de forma irregular. Parte do dinheiro foi recuperada. Outra parte, infelizmente, não. Quanto a mim, voltei à presidência por mais um ano. Não porque precisasse, mas porque queria deixar tudo organizado da maneira certa. Dessa vez, preparei um plano sucessório profissional. Contratei executivos experientes, criei um conselho independente e estabeleci uma regra simples. Nenhum membro da família herdaria automaticamente um cargo. Na empresa, confiança não seria transmitida pelo sobrenome. Seria conquistada pelo caráter. Ricardo tentou reaproximar-se diversas vezes. No início, nossas conversas eram frias, difíceis. Mas, aos poucos, voltamos a almoçar juntos. Sem falar sobre negócios, sem falar sobre dinheiro. Apenas como pai e filho. Ainda existe uma cicatriz entre nós. Talvez sempre exista. Mas aprendi que perdoar não significa devolver às pessoas o mesmo lugar que elas ocupavam antes da traição. Perdão cura o coração. Confiança precisa ser reconstruída. E isso leva tempo. Hoje, quando caminho pelos corredores da empresa que construí com Helena, sempre lembro de uma frase que ela dizia: filhos merecem amor incondicional, mas patrimônio exige responsabilidade. Na época eu não entendia completamente. Hoje entendo, porque a maior herança que um pai pode deixar não é dinheiro. É caráter. E essa, infelizmente, é a única riqueza que não pode ser transferida por contrato. Se você gostou dessa história, curta, comente e compartilhe o vídeo. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a fortalecer o canal. Até o próximo, último julgamento.